louvando, bendizendo o nome do nosso Deus, celebrando a vida, celebrando a salvação em Cristo Jesus. E para isso a gente vai começar o nosso culto lendo o Salmo de número 75. Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 75. Para juntos iniciarmos com a palavra do Senhor, com este salmo, que vem nos falar algo tão importante sobre o nosso Deus. Salmo de número 75. Vamos ler ele de maneira alternada, para que a palavra de Deus fique bem compreendida entre nós. Salmo 75, vamos ler de maneira alternada. Diz assim a palavra do Senhor: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois dissestes: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolências contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, serve as olhas, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Todos juntos novamente o verso número 6. Porque Não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio do Senhor. Esse é o nosso Deus. O auxílio vem dele. Não podemos esperar esse auxílio de nenhum outro lugar. Não podemos esperar esse auxílio de nenhuma outra parte do mundo. Esse auxílio vem do Senhor. É Ele quem nos abençoa, quem nos dá a sua graça. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos reunidos aqui na Tua presença como igreja do Senhor. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, tem nos dado a alegria de podermos celebrar a salvação em Cristo Jesus aqui como igreja. E que hoje nós possamos, ó Deus, aprender a dedicar a Ti toda a nossa vida. Nos ajude a esperar em Ti, ó Deus, o Teu auxílio e saber que a nossa vida deve ser toda dedicada ao Senhor. Obrigado por esse momento tão especial da nossa semana. Obrigado porque o Senhor nos livrou dos pesares, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. E disso nós somos gratos. E nesse momento, ó Pai, especial, nós louvamos ao Teu santo nome. Nós queremos, ó Deus, que tudo o que for feito aqui neste momento, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor esteja no centro do nosso culto, no centro da nossa vida, no centro, ó Deus, de toda a nossa alma. Nós te agradecemos, ó Pai, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino, irmãos, ficar de pé, cantar o hino 177, firme nas promessas. Thank you.
carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 10. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 4, versos de 1 a 10. Vamos ler também de maneira alternada, juntamente, eu lerei os versos ímpares, a igreja junta, lendo os versos pares, para a gente se preparar para esse momento de consagração, momento de confissão. 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 10, a palavra de Deus diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Paulo está instruindo Timóteo aqui em algo muito interessante, porque eram problemas vividos naquela época, das quais as pessoas estavam com muitas dificuldades. Dificuldades com alimentos rotineiros, dificuldades com o casamento, dificuldades com abstinências, com tudo que Deus havia criado e as pessoas estavam criando dificuldades, que Paulo chama aqui de apostasia dos últimos tempos. As pessoas vão parar de dar atenção para as coisas que realmente valem a pena e vão começar a pôr os problemas em alimentos, vão começar a pôr os problemas em questões comuns como casamento. E aqui Paulo está chamando a nossa atenção, e ele está chamando aqui Timóteo, prega essas coisas porque são importantes. E ele está falando algo importante aqui para nós, no verso número 7, diz: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. E aí ele nos chama aqui para nós, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Nós somos chamados a prestar atenção nessas coisas do mundo e nos exercitar na piedade. O que realmente está errado? O que realmente está entrando na minha vida que eu tenho... O que realmente eu estou deixando entrar na minha vida que está atrapalhando a minha piedade, que está atrapalhando a minha fé. E aí Paulo nos chama a atenção e fala: rejeita essas coisas. São fábulas, são coisas caducas. Deixa para lá. Agora você precisa prestar atenção nas coisas que trazem vida, nas coisas que são distintas para os cristãos, as coisas que são vida. Meus irmãos, nós celebramos a vida. Hoje não é dia de celebrar a morte. Hoje não é dia de finados para celebrarmos a morte. Hoje é dia de celebrarmos a vida dada pelo Senhor. Vamos parar com essas fábulas. Vamos parar com as coisas que a gente acha que é importante, que trazem valor, que na verdade são coisas que nos deixam
triste. Vamos abandonar isso e nos apegar à piedade. Meus irmãos, nesse momento de consagração, nesse momento de alegria, de celebração da vida, nós vamos orar a Deus, pedindo perdão pelos pecados, por deixarmos algumas fábulas entrarem na nossa vida, e vamos abandonar tudo isso. Vamos orar, pedir a Deus que Ele nos dê a sua graça, pedir a Deus que Ele nos perdoe, que Ele nos fortaleça. Vou pedir para Edmé fazer essa oração de confissão de pecados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai, certos que o Senhor nos ouve, Pai. Ó Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai, queremos aprender da Tua palavra, ó Deus, e neste momento, Pai, queremos colocar na Tua presença que nós estamos, ó Deus, precisando, Pai, largar, abandonar algumas fábulas que temos carregado e que não tem feito bem, ó Deus, a nossa vida, Pai. Ó Deus, nos ensine que o Teu Espírito possa ser presente na nossa vida de forma a nos ensinar aquilo, ó Deus, que é conivente, ó Deus, com a Tua palavra e aquilo que não é, Pai. Que nós possamos largar certas coisas que temos aprendido no mundo, ó Pai, e seguirmos somente e unicamente a Tua palavra, Pai. Ó Deus, somos falhos e queremos, ó Deus, ser melhores. Precisamos abandonar, ó Deus, certos pecados, Pai. Ó Deus, nos purifica através da Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito possa nos mostrar naquilo que estamos errando e aquilo que nós precisamos abandonar, Senhor. Ó Deus, neste momento, nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, humilhados, Senhor. Necessitamos do Teu perdão, necessitamos da Tua graça na nossa vida, Pai. Nos ensine, Senhor, de forma amorosa como o Senhor, só o Senhor pode e sabe fazer, Pai. Nos colocamos agora na Tua presença para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus, graças estamos a Ele pela Sua graça, pelo Seu perdão, pela Sua misericórdia. E é por isso que a gente vai louvar o nosso Deus, porque Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que todo louvor deve sair da nossa boca, deve ser dirigido a Ele. Romanos 12, 4, 8 diz assim, está aqui na tela, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Que texto bonito que fala que nós somos um só corpo. E perceba que sempre que ele fala sobre uma tarefa nossa, ministério, presidência, dedicação, todas essas coisas, ele vai nos acrescentando algo para a gente fazer com muita força. Nós somos um só corpo, segundo a proporção da fé, se ministério, que a gente se dedique nisso. Se ensino, que a gente se entregue nisso. Se é exortação, que a gente se dedique nisso. Mais uma vez ele fala, se contribuição, com liberalidade.
se presidência com diligência, se misericórdia com alegria. Dedicação. Esmere-se nisso. Dedicação de novo. Liberalidade, diligência e alegria. Nós somos chamados a fazer tudo isso com muito amor no coração. Que a gente possa aprender isso hoje. Vamos ficar de pé, vamos cantar alguns cânticos ao Senhor. E aqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas, que façam a frente. Vamos adorar? Thank
nos convida a entregar não só um pouco do que nós temos, do que nós vivemos, do que nós somos, mas entregar muito mais do que isso. A nossa vida deve ser sempre voltada a Jesus. E que toda ela seja voltada a Jesus. Que seja assim no universo. estamos aqui declarando coisas, ó Pai, que o Senhor nos ajude a cumprir, ó Deus. Que o Senhor seja o nosso universo, que o Senhor seja a prioridade das nossas vidas, que o Senhor guie os nossos planos, os nossos passos, e que tudo, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nos ajude a tirar o nosso coração da rotina, do trabalho, ó Pai, mas que a prioridade das nossas vidas seja realmente o Senhor. E para isso, ó Deus, nós pedimos e clamamos pelo Teu auxílio, ó Deus, que por nós mesmos é impossível fazer isso, ó Deus. Nos ajude a ter uma vida que Te agrade, uma vida santificada, uma vida, Deus, dedicada ao Senhor. É o que nós declaramos e que nós já Te agradecemos porque confiamos, ó Deus, na Tua fidelidade. Em nome de Jesus, que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Que mais pequeninas, gente?
tê-los aqui conosco, crescendo na casa do Senhor. É sempre uma alegria a gente tê-los aqui, né? E saber que eles estão aprendendo cada dia mais, cultuando a Deus também conosco. Vamos orar com eles, né, para que Deus abençoe. Vou pedir para a Adri fazer essa oração pelos pequeninos. Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos aqui na tua casa para te pedir, principalmente para te agradecer por todas as bênçãos, Pai, que tu já tem ministrado nas nossas vidas, Senhor. Agora, em especial, pedimos pelos pequeninos, que a palavra seja dada a eles e seja entendida, Senhor, que eles possam, durante a semana, estar espalhando e estar dando bons frutos, Pai. Que o Senhor nos proteja e nos ajude também a compreender a palavra aqui dentro da igreja, Senhor. Essa é a minha oração que eu faço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem, podem ir lá. Hoje, nossa meditação, nossa palavra está em Marcos, capítulo 12, versos 12 a 17. Eu tenho proposto aqui o tema dedicação sonegada. Dedicação sonegada, esse é o tema aqui desse trecho da palavra de Deus, de Marcos, capítulo 12, verso 13 a 17, versos 13 a 17, eu escrevi errado ali. Dedicação sonegada, esse é o tema da nossa mensagem de Marcos, capítulo 12, versos 12 a 17. Eu vou ler aqui, você acompanha então a leitura da palavra de Deus, começando no verso 13. Diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações através dela cada dia, cada momento. E nós pedimos que o Senhor faça isso agora, Deus, para que nós possamos aprender a nos dedicar mais ao Senhor. Nos ajude a ter uma vida, Deus, onde a nossa dedicação a Ti, Deus, possa ser cada dia maior, para que a alegria do Evangelho possa preencher o nosso coração e que a gente possa exaltar, que a gente possa se alegrar cada dia mais, com a certeza de que o Senhor reina na nossa vida. Obrigado, Pai, por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que a carga tributária do Brasil é muito alta, não é mesmo? Isso aí não é novidade para ninguém, né? Ninguém precisa ser especialista em impostos para saber que nós pagamos muito e muito imposto. Né? Todo brasileiro está acostumado aí com imposto de SMS, IPI, imposto de serviço, ISS, está todo mundo acostumado com imposto previdenciário, ISS, imposto sobre bens móveis e imóveis, IPTU, IPVA, imposto sobre operação financeira, IOF, imposto sobre renda, né? O imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica e tantos outros que a gente paga. A Associação de Comércio de São Paulo, ela lançou no ano de 2005, fazendo 20 anos já, o impostômetro, né? Você deve ter acompanhado isso, né? Ele conta quantos impostos o brasileiro pagou durante o ano, imposto federal, estadual e municipal. E desde então ele vem contabilizando a carga tributária do brasileiro.
E dentro destes 20 anos que o impostômetro completou esse ano, ele computou que o brasileiro paga, em média, na verdade, o brasileiro trabalha, em média, 150 dias no ano para pagar imposto. 150 dias do nosso trabalho é para pagar imposto. Ou seja, 41% do tempo que eu dedico no meu trabalho é para pagar imposto. A gente pode discutir isso, né? A gente pode discutir por que tanto imposto. A gente pode discutir se esses impostos estão sendo empregados de maneira correta. A gente pode discutir se esses impostos estão voltando como benefício para a população. Isso é uma discussão boa do ponto de vista da população, da sociedade. Isso sem dúvida nenhuma. Mas como cristãos que somos, diante de tanto imposto que nós pagamos, diante de tantas taxas que a gente é obrigado a pagar, como cristão a gente tem que se perguntar uma coisa: pagá-los, será que é permitido sonegar por conta do tanto de tempo que a gente se dedica a ele? Talvez o cristão, por achar injusto a quantidade de tempo dedicada, ele pode pensar que poderia ser justo sonegar algum tanto de imposto. Ele pode achar justo, dentro de 150 dias do ano, ele abandonar alguns impostos a pagar. A pergunta feita a Jesus aqui, é lícito ou não pagar imposto a César? É uma pergunta que nós podemos fazer também. É uma pergunta que a gente pode fazer. A pergunta que a gente poderia fazer é: será que é lícito eu pagar tanto imposto assim, tantos dias? Sendo que eu tenho que me dedicar também à minha família, sendo que eu tenho que me dedicar aos meus filhos, sendo que eu tenho que me dedicar à igreja, aos meus irmãos. Será que é lícito eu me dedicar 150 dias por ano para pagar imposto? A gente precisa se perguntar sobre isso. Será que isso é lícito ou não? E aí a gente tem essa resposta de Jesus tão clara, tão óbvia para a nossa vida. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A gente conhece isso. E a gente sabe que sonegar imposto não é devido, é crime. Mas por que essas pessoas se admiraram tanto? O texto diz no verso 17 que elas saíram dali admiradas, muito se admiraram. E a pergunta que eu faço hoje não é se é bom ou não sonegar imposto. A pergunta que eu faço é por que eles se admiraram com essa resposta. E a gente vai ver isso em 3 pontos apenas, meus irmãos. O primeiro ponto é uma aliança maligna. O segundo ponto é uma armadilha disfarçada de pergunta. E o terceiro ponto é uma resposta que ninguém esperava. Primeiro, então, vamos ver essa aliança maligna. Olha só de novo comigo o verso 13. Ele diz assim: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Perceba aqui que o texto diz que eles foram enviados. Isso é muito interessante, porque isso liga esse texto com todos os outros textos dos quais os fariseus se encontraram com Jesus. Tá? Aqui o Sinédrio, lembra o Sinédrio? O Sinédrio era formado por os principais sacerdotes, os fariseus e os anciãos. Eles formavam o Sinédrio que governava Israel de maneira religiosa, política e civil. Os herodianos eram um grupo de judeus, mas que eles eram de um outro partido político, um partido muito favorável a Roma. Herodes que governava toda a Palestina. Então pense comigo, o Sinédrio que governava Israel
juntamente com outro partido, que era o partido que governava a Palestina, se juntou aqui e foram enviados para pegar Jesus em alguma palavra. Eles estavam já há algum tempo tentando pegar Jesus em alguma palavra para matá-lo mesmo. O capítulo 3, verso 6 já diz isso. O capítulo 3, verso 6 diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Desde muito cedo, essa aliança maligna foi formada para matar Jesus. Uma aliança de fariseus e herodianos. Os fariseus odiavam os herodianos. Eles não gostavam deles. Os fariseus eles eram muito dedicados à lei de Israel, a lei de Judá e mais as tradições deles. Os herodianos desprezavam isso. Não estavam nem aí com as leis judaicas, eles estavam preocupados com a lei de Roma. Isso sim. E por isso os fariseus odiavam os herodianos, eles desprezavam os herodianos porque eles eram terríveis em vista religiosa. Mas olha que interessante, eles se juntaram para tentar Jesus. É isso mesmo, para tentar. A palavra aqui, perseguir, meus irmãos, olha só, essa palavra aqui, enviaram alguns dos fariseus e herodianos para que o apanhassem. Essa é a mesma palavra usada para caçar. Quando eles iriam falar assim, vamos caçar um animal, é essa palavra que eles usavam, de caça. A busca dos fariseus e dos herodianos era realmente uma busca maligna, satânica, para caçar Jesus. E assim, eles foram literalmente à caça de Jesus como um bando de caçadores terríveis. Eles já haviam tentado Jesus com relação ao matrimônio, é lícito ou não é lícito repudiar a mulher por qualquer coisa. Eles já haviam perguntado sobre o templo. O que autoridade você tem? Qual é a tua autoridade para fazer as coisas que vocês fazem? E agora, mais uma vez, eles se uniram para tentar Jesus com relação aos tributos de Roma. Inteligentes, né? Eles são muito inteligentes. Eles se uniram por um objetivo comum. Porque Jesus estava incomodando tanto os fariseus quanto os herodianos. Jesus incomodando os fariseus porque ele falava que a salvação não era pelas obras, não era por guardar a tradição, a salvação era pela graça. E os herodianos estavam bravos com ele porque ele poderia ser elevado a rei. E eles não queriam, eles queriam César como rei. Muito inteligentes. Uma aliança maligna foi formada. Uma aliança satânica foi formada para caçar Jesus. Sinédrio e o partido dos herodianos vão à caça. E agora, eles tramam isso com uma pergunta muito inteligente. Uma armadilha, na verdade, disfarçada de pergunta. Olha só o verso 14. Chegando disseram-lhe, mestre, sabemos que é verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. A estratégia dos fariseus e dos herodianos foi a bajulação. A bajulação. Eles estavam bajulando Jesus. Essa é uma pergunta feita para desarmar qualquer um. Você chega para qualquer pessoa que é mestre em alguma coisa e você fala para ela assim, olha, eu vim aqui porque você tem a verdade. Porque você vai saber a resposta. A pessoa se enche de orgulho e fala, não, eu sei, eu sou bom nisso, eu tenho a sabedoria disso. Eles vieram com toda a bajulação tentar pegar Jesus. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, mestre Jesus, só o Senhor tem o caminho da verdade. Só você se importa com a verdade, não em agradar as pessoas. Só você tem o único
e verdadeiro ensino. Por favor, nos fale, não olhando para a nossa aparência, não olhando para a aparência de ninguém, nos fale a verdade sobre isso. Que pergunta mais sagaz, não é? Eles estavam tentando desarmar Jesus para que ele falasse o que Jesus achava que era verdade. Porque qualquer resposta de Jesus iria criar um problemão. Se Jesus falasse não é lícito, ele estava falando que era possível sonegar o imposto. E isso iria causar um problema com Roma, com César. Agora, se ele falasse que era lícito pagar, ele estava criando um problema com uma grande parte dos judeus que eram contra o pagamento desse imposto. Eles eram conhecidos como zelotes. Você vai ouvir essa palavra algumas vezes na Bíblia, os zelotes. Os zelotes eram um partido também, político em Israel, que era contrário ao pagamento deste imposto. E sabe o que eu acho que eles tinham até um pouquinho de razão? Porque no pensamento deles, aquela terra, quem deu a eles foi Deus. Deus conquistou aquela terra para eles, não é mesmo? Canaã foi dada para Israel, por Deus. E pagaram o imposto. Este imposto aqui era o imposto da terra. Era o imposto deles viverem ali. Eles tinham diversos outros impostos. Mas este imposto era anual por eles morarem ali. E pagar este imposto para Roma era dizer que aquela terra não era dada de Deus. Era dada por Roma. E isso geraria um problema para Jesus enorme. A pergunta que não quer calar, é lícito ou não pagar esse tributo, reverberava Israel há muito tempo. Muito tempo. Perto de Jesus nascer, ali nos anos que Jesus nasceu, talvez ele tivesse ainda uns 3 aninhos de idade, levantou-se uma pessoa contra esse imposto. Quem levantou contra esse imposto era um homem chamado Judas, não o traidor, tá? O outro Judas. Ele se levantou contra esse imposto no ano 6 depois de Cristo. Jesus, uma criança. Judas se levanta contra esse imposto dizendo exatamente isso. Essa terra não é de Roma para ele cobrar. Essa terra é de Israel, foi Deus quem nos deu. Nós não devemos pagar isso. Porque esse censo havia sido levantado com o objetivo de César saber quantas pessoas tinha Israel para saber quanto ele iria receber de imposto. A revolta de Judas levantou uma grande reação em Israel e muitas pessoas ficaram favoráveis a ele. O problema é que Roma se levantou contra eles e eles foram exterminados. Judas e seus seguidores morreram no ano 6 depois de Cristo. Mas a ideia não morreu. A gente fala isso também, né? Você pode matar um homem, mas a sua ideia não morre. E a ideia de Judas não morreu. Essa ideia de que esse imposto era pecado, que esse imposto não deveria ser pago, continuou ao longo de todos os anos. E olha, continuou até depois de Jesus dizer isso daqui. Porque lá no ano 66 depois de Cristo, essa revolta voltou. E foi por causa disso que no ano 70, Roma destrói Israel. A gente ouve falar sobre a queda de Israel no ano 70. E foi justamente por causa de um levante contra esse imposto. Olha que problemão que Jesus estava enfrentando ao ser perguntado, é lícito ou não é lícito pagar esse imposto? Se ele falasse, não é lícito, ele arrumava um problema com Roma. Se ele falasse, é lícito, ele arrumava um problema com Israel. Que pergunta esperta! Esses homens, eles só queriam fazer Jesus responder qualquer coisa para que as pessoas ficassem com ódio dele. Ou Israel estava bom para eles. Aquela aliança maldita de fariseus e herodianos
fizeram a pergunta certa, o que Jesus respondesse, eles iriam ficar odiando Jesus. Um dos dois lados estava bom para eles. Se isso não fosse suficiente, existia um outro fator que pesava ainda para eles. A própria moeda. O imposto era um denário. Um denário era uma moeda de prata. Uma moeda que de um lado dela havia a figura de Tibério César. E estava escrito assim: Augusto, filho do divino Augusto. E do outro lado da moeda estava escrito o sumo sacerdote. Isso para Israel era uma baita de uma heresia. Eles estavam chamando Tibério César de Augusto, filho do Augusto. Ou seja, o Deus, filho do Deus. E do outro lado estava dizendo que ele é o sumo sacerdote. O judeu entendia isso como um pecado enorme de idolatria. E por isso o judeu não carregava essa moeda. A moeda de um denário, um judeu, ele não carregava. Era idolatria. Era como se a gente carregasse uma imagem. E era isso que eles entendiam. E o judeu, ele carregava frações dessa moeda de prata, as moedas de cobre. Lembre-se que um denário era o salário de um dia de um trabalhador, a Bíblia diz isso. Eles não carregavam essa moeda de maneira nenhuma. Um judeu cuidadoso não tinha essa moeda no bolso. Uma verdadeira emboscada para Jesus. Uma bajulação satânica, uma aliança entre fariseus e herodianos, porque a qualquer pergunta que Jesus fizesse, ele iria deixar raivosa um no lado, e esse era um baita de um tema com potencial revolucionário. E eles estavam tentando pegar Jesus nessa. Se Jesus respondesse que sim, um problema com os judeus. Se ele respondesse que não, um problema com Roma. E Jesus traz uma resposta que ninguém esperava. Ninguém esperava. Olha só o verso 16 de novo comigo. Verso 15. Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. Olha só, meus irmãos, diante dessa questão tão sensível levantada aqui pelos herodianos e pelos fariseus, o problemão que iria trazer, que estava trazendo para Israel e para Roma, Jesus responde de uma maneira que ninguém esperava e trouxe muita admiração das pessoas. E isso só foi possível, sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração de cada uma delas. Olha que interessante, isso aqui é muito interessante nesse texto. Jesus só conseguiu responder de uma maneira tão sábia, porque ele conhecia o coração deles. Olha só como começa o verso 15. Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente acredita que o inimigo pode criar armadilhas para Deus. Às vezes a gente acha que o inimigo tem a mesma força que Deus e está guerreando com Deus, na mesma força. E eles ficam brigando entre si, o inimigo e Deus, e um criando armadilha para o outro, e um brigando com o outro. Às vezes a gente acredita que é assim que funcionam as coisas. Às vezes a gente levanta e fala: puxa, hoje o inimigo está bravo, hein? Como se Deus estivesse numa batalha e em determinados momentos Deus estivesse perdendo e em determinados momentos Satanás estivesse perdendo. Meus irmãos, isso está no imaginário popular, mas não tem que estar no imaginário da igreja. Não existe essa batalha. Jesus já venceu. E Ele já nos chamou de mais que vencedores. Meus irmãos, o Senhor tem domínio de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece todos os intentos dos corações de todas as pessoas. Queridos, nada pega Jesus de surpresa.
Nada pega o nosso Deus desprevenido. O próprio profeta Jeremias disse lá em Jeremias, capítulo 17, verso 10, eu o esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus esquadrinha os corações de todos os homens. Meus irmãos, não esqueça nunca disso. É por isso que o Senhor Jesus pergunta aqui, por que vocês experimentam? Porque ele não caiu na bajulação, qualquer homem cairia. Mas Jesus não. Ele sabe o coração deles. Creia nisso, querido. Não ache em momento algum da sua vida que Satanás pode se levantar e ter mais força que o nosso Senhor. Não, nunca. Nunca. O nosso Deus não é pego desprevenido. Nunca. E conhecendo bem a hipocrisia do coração deles, o que Jesus pede para eles? Uma moeda de um denário. Não é porque Jesus não tivesse um denário. É claro, os judeus não carregavam um denário, mas ele tinha frações. Ele tinha dinheiro, como a gente já viu, porque Judas aqui no grupo dele carregava a bolsa. Eles tinham um pouco de dinheiro. E naquela ocasião dos pães, lembra? Eles perguntaram, será que 200 denários de pães daria para comprar pão para todo mundo? E eles falaram, não é isso que a gente está falando. Jesus pede um denário para eles, para mostrar a hipocrisia do coração deles. Vocês me perguntam isso, mas vocês andam com um denário no bolso. E eles provaram que tinham esse denário no bolso. Hipócritas, idólatras, malignos. Era isso que eles eram. E é assim que Jesus deu a eles a resposta mais surpreendente de todas. De quem é esta efígie em inscrição? Responderam, de César. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. A resposta de Jesus, meus irmãos, é muito simples, muito profunda. É como se ele tivesse dito assim, quem cunhou essa moeda aí? Quem estampou essa moeda? Quem criou essa moeda? Não foi César? Não foi ele quem fabricou ela? Sim, foi ele. Então dê a ele o que é dele. Meus irmãos, se foi César quem cunhou essa moeda, isso quer dizer que ele tem o poder do Estado nas mãos. Se foi César quem cunhou essa moeda, César tem o poder do Estado nas mãos. E isso lhe dá o direito, sim, de cobrar impostos. É isso que Jesus está dizendo. Aquelas pessoas jamais imaginariam que Jesus iria responder isso. Mas nós não podemos nos perder na simplicidade da resposta de Jesus. O que a gente precisa saber é que o governo civil, ele é instituído por Deus. E cabe a eles o direito de cobrar e receber impostos. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídos. Se César tem a sua estampa na moeda, ele tem o direito do Estado, e ele pode sim cobrar impostos. Agora a gente pode perguntar, tá bom, mas por que Deus criou as autoridades civis? Por que Deus criou os governos? Por que Deus criou essa ideia de se reunir em Estado, em países? Deus instituiu o governo civil como parte da sua graça. Dessa graça comum que a gente vê aí fora, sabe? Onde a chuva cai para justos e injustos. O governo civil é isso, é a graça comum de Deus para justos e injustos. Meus irmãos, se não fosse o governo civil, a gente estava perdido. Se a lei fosse do mais forte, e não a lei do Estado, a gente estava perdido. A gente iria viver num estado terrível, onde o mais forte iria se levantar e fazer o que ele quiser.
Mas não, nós estamos embaixo de uma lei, estamos embaixo de um Estado onde a gente tem o Estado para proteger o mais fraco. Isso é graça comum de Deus. A autoridade civil foi criada pelo Senhor. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, cabe a eles recolher os impostos. César tinha feito grandes coisas para Israel. César construiu pontes para Israel, estradas para Israel. Lembra da grande frase? Né? Todo o caminho leva a Roma. Porque ele tinha criado estradas de todos os lugares para Roma, fazendo um excelente trabalho. César tinha colocado presença militar em toda Roma, ou seja, não tem mais o poder do mais forte. Agora é o poder do Estado, para proteger os mais fracos. Aumentou as condições de vida, criando aquedutos. Os aquedutos romanos funcionam até hoje. E ele conseguiu a famosa paz romana. As pessoas viveram um tempão, centenas de anos, em paz, em todo o mundo conhecido, por causa deste governo. O governo que Jesus disse que foi instituído por Deus. Por conta de tudo isso que Jesus disse, dai a César o que é de César. Compete a ele o Estado. Mas dai a César o que é de César. Não paga mais não, tá bom? Não paga mais imposto do que você já paga, tá bom? O governo foi instituído por Deus, mas dê ao governo o que é do governo. Não paga mais imposto para ele não, tá bom? Porque você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é isso que eles se espantaram. Eles sabiam que tinham que pagar a César o que é de César, senão eles iriam sofrer as consequências do Estado. Mas a declaração de Deus é que o que eles estavam em falta era com relação ao dar o que é devido a Deus. Eles estavam de verdade sonegando a dedicação que eles tinham a Deus. Toda a preocupação com os direitos civis são importantes. Toda a preocupação com a esfera de autoridade do Estado é importante. Mas a gente não pode deixar isso passar e esquecer do que nós devemos a Deus. Não podemos fazer isso. O Estado possui a sua esfera de autoridade dada por Deus, mas a maioria de todas é a nossa preocupação e a nossa dedicação no que é devido a Deus. É isso que estamos falhando, é isso que eles se admiraram. O que aqueles fariseus e herodianos estavam em falta era exatamente isso. Jesus acertou em cheio, porque conhecia os seus corações. A dedicação deles com Roma estava em dia. A dedicação deles com as declarações de impostos romanos estavam em dia. Mas como é que estava a sua dedicação a Deus? Como é que estava o tanto que eles se dedicavam para o Senhor? Meus irmãos, a nossa responsabilidade, a nossa dedicação para com Deus está resumida de uma forma muito bonita nas Escrituras. Um pouco mais adiante, aqui mesmo no capítulo 12, o verso 30 vai dizer: ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente pode juntar essa declaração de Jesus ao Evangelho de João 14, 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. A nossa dedicação para com Deus é essa: amar o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Amar o nosso irmão de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E o que significa amar a Deus? João esclarece: obedecer os seus mandamentos, obedecer o que ele disse. O que ficou claro para aquelas pessoas, meus irmãos, algo digno de muita admiração, era que eles eram forçados a entregar o dinheiro para Roma. E eles odiavam isso.
mas ninguém conseguia fazer eles se entregarem para o Senhor. Para Roma eles se entregavam. Faziam odiando, mas para Deus não conseguiam se entregar. A moeda pertencia a César porque tinha nela a imagem de César. E nós? Nós temos a imagem de quem? Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. E por isso nós somos do nosso Deus. Totalmente do nosso Deus. Meus irmãos, a armadilha dos fariseus e herodianos desmoronou. Jesus revelou a hipocrisia deles, como eles estavam sendo usados por Satanás e o quanto eles estavam em falta para com Deus. Mas essa armadilha de Satanás não acabou. Essa armadilha de Satanás continua hoje. E a gente precisa desmoronar, a gente precisa destruir essa armadilha que continua hoje. Para a gente poder entregar o que é devido ao Estado, para a gente entregar também o que é devido a Deus. Eu não tenho dúvida que as suas obrigações para com o Estado estão em dia. Eu não tenho dúvida que você trabalhou esses 150 dias no ano para pagar os seus impostos. Eu não tenho dúvidas que os seus documentos, identidade, habilitação, carteira de trabalho, passaporte, reservista, documento do carro, escritura da casa, eu não tenho dúvida que isso tudo está em dia. Quantas coisas do Estado que a gente odeia pagar, está tudo em dia. Mas e quantas coisas de Deus, que a gente diz que ama, que a gente diz que quer adorar, que a gente diz que quer louvar, que a gente diz que quer se entregar, que Ele é o nosso universo. Como estão? Como estão? Quanto tempo nós temos dedicado para o nosso Deus? Quanto tempo no nosso dia a gente para falar com Ele, para Ele falar conosco através da Sua palavra? Quanto tempo a gente para no nosso dia para cantar um louvor? Quanto tempo a gente para na semana para se dedicar ao Senhor? Quanto tempo? São 150 dias para o Estado. Quanto tempo a gente faz para o nosso Deus? Assim como os fariseus e herodianos, meus irmãos, eles ficaram admirados por perceber que eles estavam em débito para com Deus. Eu queria que hoje você saísse daqui admirado também. Eu queria que você saísse hoje daqui pensativo. Como que você está se dedicando a Deus? Quanto tempo você tem entregue ao Senhor? Quanto tempo? Pense nisso. A gente precisa sair daqui hoje admirados e comprometidos. A gente precisa sair daqui hoje admirados e feito um novo compromisso com o Senhor. Senhor, eu tenho entregue muito pouco a Ti. Eu tenho entregue muito mais ao Estado do que a Ti. Não está errado entregar para o Estado. Está certo. Foi Deus quem criou. Mas a gente não pode abrir mão de entregar o que é de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que Ele nos dê a força para a gente se dedicar cada dia mais a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. O apóstolo Paulo, ele nos instrui acerca da Santa Ceia do Senhor e ele nos chama a buscar essa dedicação tamanha, essa dedicação que nós devemos ter como igreja, como criaturas à imagem e semelhança de Deus, entregando tudo ao nosso Senhor. Ele nos chama a fazer isso em comunidade. Ele diz assim no capítulo 10, verso 16: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Se você, querido, tem dificuldade para entregar mais tempo ao Senhor, veja isso na igreja. Se dedique mais à igreja.
Se dedique mais a esse corpo que o Senhor está falando aqui, que é o corpo de Cristo. Peça ajuda para o Senhor. Fale com Ele em oração. Senhor, me dê mais capacidade, me dê mais amor pela Tua obra, para que eu possa Te servir mais. Peça que Ele te alimente agora espiritualmente, para que isso seja verdade em nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua graça. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a alegria de hoje celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Ó Pai, nós separamos estes elementos aqui do uso comum para o uso sagrado da Santa Ceia, para que o Senhor nos alimente espiritualmente, para que a Tua presença nos faça fortalecer e que hoje a gente possa se dedicar ainda mais ao Senhor. Nos faça sair daqui, ó Deus, comprometidos a ter uma vida de entrega muito maior ao Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você que está em plena comunhão com a igreja, pode ficar de pé. Vamos celebrar juntos, vamos cear juntos. Tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, disse Jesus. Podemos comer. Depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança que entramos com Jesus, com a igreja, que é o corpo de Cristo. É essa aliança que nos une, é essa aliança que nos fortalece. Não se esqueça disso. Podemos tomar todos. Amém. Vamos todos ficar de pé, vamos cantar um cântico.
fé, receber assim a bênção apostólica. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito que habita em nós, que nos faz reviver tantos ensinamentos preciosos que a tua palavra nos traz. Obrigado porque hoje, ó Deus, nós somos confrontados mais uma vez a dedicar-nos integralmente ao Senhor. Temos a tua imagem, temos a tua semelhança. Nós devemos isso a Ti. Nós devemos nos entregar ao Senhor. E que isso seja para nós, ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que a gente possa enxergar os governos deste mundo como graça comum dada por Ti, ó Deus. Que devemos entregar sim os nossos impostos, ter sim em dia nossos compromissos civis, mas, Pai, faça-nos entender que a nossa dedicação a Ti, ó Deus, deve vir em primeiro lugar. Faça-nos entender, ó Deus, que a nossa dedicação diária, semanal, com os nossos irmãos, com a nossa família da fé, esteja em dia com o Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus, por isso. Que o Senhor consiga, que o Senhor derrame sobre nós estas bênçãos para que a gente consiga viver uma vida dedicada ao Senhor. Ó Deus, queremos agradecer a Ti pelos livramentos que tivemos essa semana. Obrigado pelo livramento que o Alex teve, ó Deus, ontem, com o acidente. Obrigado por ele estar bem, ó Deus. Que o Senhor derrame sobre ele a sua graça. Obrigado porque a dona Nair também, ó Deus, teve um livramento, ó Deus, ontem. Obrigado porque o Senhor conseguiu livrá-la, que o Senhor a livrou de todo mal. Obrigado porque ela está bem também conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. E o Senhor é bendito em nosso, o teu nome é bendito, ó Pai, porque o Senhor nos salva, nos guarda e nos protege. Ó Deus, por isso que nós pedimos mais uma vez, nos dê uma semana guardada nas tuas mãos, nos dê uma semana protegida por Ti, nos dê uma semana, ó Deus, onde o Senhor está nos guardando, nos guiando, nos fortalecendo, dando-nos o pão de cada dia. Obrigado por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E com o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, para todo sempre. Amém.